assistir? Não. Ah, começou a transmissão. Tô procurando. Peraí, não achei, né? Deixa eu entrar ver se entra uma galerinha. Uhum. Vou entrar aqui, né? Enquanto eu não tô lá, só tô aqui, eu vou me olhando, né? A Ana entrou. Eu tô ouvindo a minha voz pelo computador de novo. Bom, deve ser Instagram, né? Então, gente, boa tarde, né? A gente tá abrindo essa live hoje para falar um pouco sobre esse projeto que eu, Luciana Oliveira e Manuela Veloso escrevemos no Reinvente-se, que é um edital da FUNCAP, né, para ajudar os artistas na pandemia. E a gente escreveu um projeto para falar um pouco sobre essa coisa de ser mulher e mãe, né, no meu caso, mulher negra e mãe, nesse cenário do audiovisual sergipano. E a gente escreveu esse projeto na intenção de finalizar nosso filme, que é um documentário que a gente está aí fazendo há 3 anos, que é o tempo mais ou menos que temos de maternidade, né? Eu, mãe de Malaika, e Manu, mãe de Olga. Malaika tem 3 e Olga tem 4 anos. E a gente está fazendo esse documentário para falar justamente disso, né? Que mulheres são essas que mulheres são essas que depois que viram mãe, o que é que elas se tornam? E o tema do nosso projeto escrito no Reinvente-se é o que quer essas mulheres com a câmera. Então a gente vai conversar com Nadonato hoje. Eu vou conversar com Nadonato, essa mulher incrível, que eu admiro tanto. E Manu vai conversar daqui a pouco, às 19 horas, com a Gabriela Caldas, que é uma cineasta também daqui de Sergipe. E amanhã eu e Manu vamos estar batendo papo nessa programação do nosso projeto. Então vou chamar a Ná aqui para a gente dar início à nossa conversa. Deixa eu ver se ela já está aqui online. Ná, não vejo você online. Ela já está aqui online. Deixa eu ver se aparece pra mim. Não tá aparecendo. Você tem como me chamar? Deixa eu ver se eu... Peraí, só um instante. Agora apareceu. Lu, eu não tenho aqui como chamar. Olá! Ná, como você está? E aí, Lu? Aqui. Tudo bom? Então, Ná, pronto, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Pronto, agora eu acho que vai. Tá. Agora tava meio... Tá melhor, né? Tô ouvindo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre sua história no audiovisual, né? Esses anos de carreira no audiovisual sergipano, se apresentasse para a galera. Muita gente lhe conhece aqui, com certeza, né? Pelo seu trabalho incrível no audiovisual sergipano, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente, contasse um pouco essa história maravilhosa de trabalho. História maravilhosa. É uma história um pouquinho longa que eu comecei a fazer produção meio que nem saber exatamente o que era fazer produção. E acabou que eu gostei bastante do processo, porque tinha muito a ver comigo, questão de organização, principalmente a parte financeira. E começou muito com a Diane, né? Porque ela... do teatro, minha cunhada, né, como todos sabem, e aí acabou que surgiu uma oportunidade, eu estava sem fazer nada, estava com o bebê, pequeno, e a Diane
E aí, vamos trabalhar comigo, né? Aquela coisa. Eu ia fazer o quê? Produção, faz o quê? Produção, ela. Ah, você é ótima produção, você é ótima produção. E aí, nessa, eu comecei a aprender, a entender. E aí que eu descobri que tinha muito a ver com o curso que eu fiz na faculdade, né? Eu fiz curso de Relações Públicas. Então, Sim. os de Relações Públicas, a gente aprende muita coisa de projetos, né? De fazer, executar projetos, de escrever projetos. Eu tive uma professora maravilhosa, lembro muito hoje, foi a Simone, que trabalha no SESC. Então, isso tudo começou a voltar na minha cabeça, assim, essa coisa de escrever projeto. E aí que eu vi que eu tinha algo a ver com o que eu tinha feito na faculdade, que até então não me identificava. Fiz a faculdade, mas não tinha uma identificação de imediato, fiquei meio que sem fazer nada na área. E aí, no seguinte, a gente comecei a produzir o espetáculo de Diane, inclusive o espetáculo dela que eu produzi, é esse que ela está voltando agora, onde estava quando eu acordei. Foi o primeiro espetáculo que era eu, Cristina Blink, Diane e Juliana. E aí depois, aí, assim, no teatro, foi quando surgiu o primeiro longa-metragem aqui para o Orquestra dos Meninos. E mais uma vez, Diane Veloso me chamou para trabalhar no filme. Ela estava fazendo assistência de direção, acho que segunda ou terceira assistência de direção, não lembro. E aí ela me chamou para fazer a produção. E aí eu sempre tive muita sorte, eu digo, de ter pessoas muito bacanas no meu caminho. E no caso do filme, Orquestra dos Meninos, eu conheci Roberta Raposo, que é produtora de arte. Ela é uma produtora de arte no Rio de Janeiro. E aí trabalhei com Babu também, que era do mesmo grupo de Diana. E a gente fez de arte. Então, eu entrei fazendo produção de arte, acabei assinando a produção de objetos, né? Porque no meio do processo eu acabei indo para essa área. E aí trabalhei com Roberta e tive também a oportunidade de trabalhar com contas, com Excel. E aí foi que meu olhinho brilhou, né? Quando eu percebi que eu gostava das planilhas, eu gostava das contas, e eu prestava contas para a parte que ninguém gosta. Vamos toda em Excel. Né? Então, e aí eu mexia muito com o dinheiro da arte, passava muito por mim. E aí eu fui prestar contas, eu ia prestar contas de forma que eu achava que era, né? Exatamente, mostrando nota por nota. E aí foi que a Roberta fez, nossa, isso é ótimo, você está me prontinho. Gostei disso, quero que agora que você sempre faça assim. E acabou no meio do processo, no meio do filme, eu estava entregando a prestação de contas para a contabilidade, eu já nem, elas davam uma conferida, eu já estava fazendo prestação de outros setores, do mesmo setor de arte, mas de outras pessoas. E aí que eu comecei a perceber o quanto era, o campo da educação era muito grande, né? Então, eu já comecei no longa-metragem, muito curiosa mesmo, assim, por tudo, né? Assim, eu ia trabalhar muito mais no escritório, mas eu pedi para ir para o set, porque eu queria conhecer, ainda imagina, o primeiro trabalho já no cinema, no cinema nacional, né? Da Globo Filmes, enfim. E aí eu já pedi para ir para o set. Eu já fui para o set e foi muito legal, porque eu comecei a perceber, muito curiosa, eu tirava foto de tudo, comecei a perceber como é que e entrei em todos os setores. Eu conheci todo mundo, desde a maquinária, a galera do figurino, o pessoal do elenco também, assim. E eu fui meio que devagarzinho, fiz muita amizade também, assim. Eu tenho amigas dessa época até hoje, são 3 pessoas, assim, que é Branca Murá, que é sobrinha de Lúcia, né? Lúcia Murá, que é cineasta, tal, Janine, que é figurinista, e Roberta. São as 3 pessoas com quem eu trabalhei nesse filme, que são amigas minhas até hoje. A gente se fala sempre, inclusive, assim. A gente tem uma grande admiração uma pela outra. E eu por elas, porque eu aprendi muito. Assim. E é isso, esse foi o primeiro passinho, né? Depois daí vem muita coisa. Mas se você quiser me perguntar alguma coisa, eu posso ir, porque muita história grande. Assim. São 10 anos, eu acho, mais.
Mais, é mais de Sim. 10 anos. O meu filho tem 18 já, claro que é mais de 10. Então, já deve ter uns 15 anos aí nessa área. É muito trabalho, muitos trabalhos bonitos e vem ensinando muita gente, né? Porque eu já fui sua assistente, Manu também, e a gente aprendeu, assim, muita coisa com você e aprende muita coisa ainda. Então, é muita coisa para compartilhar. Eu adoro passar para todo mundo. Quem trabalha comigo, meu conhecimento é meu e o que eu passo para cada um fica para elas, porque eu não quero nada para mim, é mesmo para divulgar. Eu sempre digo que eu vou me aposentar, gente. Preciso de alguém para ficar no meu lugar. Então, dar aulinhas de Excel. Agora não, fazer os filmes primeiro. Aqui Agora atrás não. de mim, né? Não sei se dá para ver aqui. Sim, a Eu já receita, faço né? coleção dos filmes que eu já trabalhei. Eu faço coleção dos cartazes e eu coloco moldura. Aí aqui atrás tem um pouquinho da frente, né? Aqui o Ave Seca de Carol, que não saiu ainda. Aí aqui em cima tem o de Everlane, né? O Caixa d'Água, que foi Sim, maravilhoso, adoro de esse filme. Everlane, aqui fui eu que produzi. Aqui tem o Para Leopoldina, que é um filme com o Diane. Você vê que Leopoldina artística é tudo junto, né? Foi uma coisa louca. Aqui atrás é mais a parte do teatro. Sim, Em cima, para o mexão do irmão Alexa, óbvio, né? E aqui, algo uma coisa que eu incrível, né? queria mostrar, que acho bacana, essa aqui é a placa Sim, da época do filme Orquestra dos Meninos. Como eu era da equipe de arte, então a gente sim, o filme passava nos anos 80 e a gente teve que mudar as artes dos filmes, né? As placas. E aí a equipe de arte fez todas as placas como inicial da gente. Então, esse é meu nome e minha data de nascimento. E aí eu que guardei lindo. esse aqui, ele está no meu mural. São Mariano é o nome da cidade, que é um nome fictício, né? Da cidade que a gente gravou na TV, que era São Mariano. Sim, É uma grande lembrança minha do meu filme que eu fiz, assim, que achei bem bacana. Aí é um álbum, né? Tem outros lá, assim, né, ainda. você é uma produtora muito múltipla, né, Ná? Você produz música, você produz teatro, você produz cinema. E são inúmeros trabalhos, né? Você mostrou alguns deles, algumas das capas deles atrás. E assim, eu acho que você guarda muito da história da produção sergipana, assim, sabe? Do que a gente tem de melhor, assim, de cinema, de música, de teatro também. Então, assim, é muito bom poder ver tanta coisa que a gente tem aqui em Sergipe, para de ser a história, Diane está falando, né? É muito bom a gente ver assim uma parede, né, cheia de memória de uma cultura que a gente tem que é múltipla, que é linda, assim, que a gente pouco vê, né, nas nossas assim, no nosso dia a dia, nos nossos meios de comunicação, né? A gente queria muito mais poder ver isso, né? Eu tenho uma história de E TV também, né? Que não está aqui, né? TV não tem. Eu sim, trabalhei na TV Peripê também. Então, além de cinema, teatro e música, tem a questão da TV, que aí já entra da próxima live, que é Gabriela Calvo, né? Que eu trabalhei muito com sim. Você Gabi. quer falar um pouco dessa fase? Você quer falar um pouco dessa fase Pode ser, pra gente? posso falar. Pode. Pode sim, você que manda. A época que eu entrei na Peripê foi trabalhei com Gabi direto, sempre uma grande diretora, já admirava os trabalhos dela, mas a gente nunca trabalhou juntas no cinema. Aliás, quando ela começou a fazer cinema, eu nem sabia o que era produção. Então, era muito. Ainda era muito longe, era muito distante. Eu acompanhava, porque eu via como fazendo os filmes dela, mas ficava de longe, observando, não tinha nem ideia do que era fazer esse tipo de trabalho. E aí foi quando eu comecei na PTP. Eu entrei como produtora, depois eu assumi uma direção de produção e a gente tinha um núcleo de produção que era o NUP. E esse núcleo era coordenado por Gabi. O que era mais legal nessa época da PT, já que a gente está falando sobre mulheres aqui, é que era a época em que só tinha mulher nas direções da PT. Então, era Indira Amaral, né, presidente. Aí tinha uma época que era a Cláudia, na direção da TV. Depois, Gabi na direção do NUP. Aí tinha eu na direção de produção. Depois entrou Celiene na direção da TV.
passou outra pessoa, mas depois trouxe ele. Então, tinha uma época que a reunião era mulheres. Aí tinha Lu, né? Lu Silva na edição. Então, ela era diretora de edição. Então, a gente fazia uma reunião, só tinha mulher. Assim, as cabeças eram todas mulheres. Isso era uma época muito, muito bacana. Assim, eu produzia diretamente vários outros documentários, mas entrei fazendo o programa Olha Aí, né, que era o programa de cinema. Saudades. Hashtag volta aqui, pelo amor de Deus. Olha aí, olha aí. Era muito divertido. Às vezes filmava só eu, Gabi e Diane. Gabi com câmera, a gente já foi para o Rio de Janeiro. As três, sozinha, as três. Eu fazia áudio, gente. Eu fazia áudio. Sim. E Gabi fazia a câmera e a direção. Diane, a atriz, né? Maravilhosa. Então, a gente foi fazer a cobertura do maravilhosa mesmo. Senhor do Labirinto. Quando o Senhor do Labirinto tinha sido filmado aqui, a gente foi cobrir a finalização do Senhor do Labirinto. Então, fomos nós três, né, gravando no Rio, em Copacabana, as três loucas. Lá, e as pessoas, gente, cuidado, vocês estão com câmera aqui no Rio de Janeiro. A gente lá filmando, fazendo um programa, olha aí, muito bacana, assim, já passamos uma experiência. Tiveram algumas outras pessoas, tipo Moema Pasquini também, né? Na época da PRP, tanta gente que já passou por aqui. Eu acho que a PRP, tudo começou ali na época, né? A gente passou foi minha estagiária, Verlane, né? Verlane. Caroline, né? Caroline aqui foi estagiária também de lá. Ela foi na área, eu não lembro se ela entrou na área de estágio, mas na área da fotografia ela já entrou como cinegrafista, né? De lá, da PRP. Então, era uma época, inclusive, de muita estranheza, aquela mulher pequenininha, né? De tantos homens mais antigos e que só homem pegava em câmara. Então, a Moema passou por alguns perrengues lá nessa época. E eu tenho muita coisa. A PRP, realmente, eu aprendi muito, eu conheci muito sobre Sergipe, né? Porque a gente viajava muito para o interior, a gente fazia muito documentário, então eu pude aprender também com a PRP. E muito através de Gabi, porque os temas dela sempre eram muito interessantes. Ela fazia uma pesquisa e ela buscava muita coisa do povo, da arte, da cultura, do folclore. Ela sempre foi muito interessada nisso e eu acabei aprendendo muito com Gabi. Tem muita coisa que eu conheço hoje. Quando eu voltei a São Cristóvão agora para fazer publicidade, eu já conhecia muita coisa de São Cristóvão pela época que eu já trabalhava na PRP, que eu ia como produtora, né? Assim, acho muito, muito legal. Assim. Tem muitos projetos. Seria um dia inteiro para falar de projetos da PRP. Então, porque tem essa parte da televisão que eu acabo não falando muito, porque acabou, depois que eu fui para a publicidade, eu fiquei menos, né? Não dá para conciliar. Mas já fiz muita coisa. Eu fiz muita coisa fora, assim, também, assim, tipo, freelancer. Eu fiz um programa com a Regina Casé, que foi o Pé de Quê. Já fiz um programa para um canal argentino também. Eu não lembro agora o nome do canal, mas foi um programa sobre o São João aqui no Nordeste. E a Ana Samara aí também, que era a gente ainda ela aqui agora. A gente vai trabalhar um pouquinho juntos na época do Núcleo, lá na PRP. Sim. E aí eu fiz esse programa argentino, foi produzir o programa deles todo aqui do Nordeste, a parte aqui de Aracaju foi eu que produzi. Eu teria que olhar no currículo para lembrar, assim, né? Sendo omitida não, gente, porque são muitos anos, né? Então... Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou deixar ela para fazer em cima da segunda pergunta que eu vou fazer, que eu acho que ela vai se encaixar melhor. Só que eu queria antes falar sobre isso, né? Que eu e Manu, antes de começar a live, a gente estava falando disso, desse período da PRP em que várias mulheres se destacavam, né, na produção, né? A Gabi, como você citou, a Diane, a Anne, Verlane, enfim, foram Moema, né? Muitos nomes que produziram bastante nesse período e que trouxeram coisas incríveis, assim, de conteúdo mesmo para a TV, né? E a gente tem muita saudade mesmo de ver essa identidade, né? Sergipana, de se reconhecer nessa TV, né? Nesses conteúdos, né?
Aí só para marcar, assim, como esse período, né, de tantas mulheres lá produzindo esses conteúdos em direções, né, em funções que estavam à frente mesmo dessas produções, teve uma força muito grande, assim, para a nossa TV, né? A segunda pergunta que eu quero fazer é sobre essa coisa da maternidade, né? Que é algo que atravessa a gente, né, enquanto mães e profissionais do cinema, né, de todas as formas, né, a gente sabe disso. E eu queria saber, e tem outro dado em cima disso, que nós somos mulheres negras que trabalham, né, mães que trabalham dentro desse cenário. E eu queria saber de você, o que que você, como é que você vê isso, assim? Como é que você se vê enquanto uma profissional que é mulher, que é uma mulher negra e que é mãe, dentro desse cenário sergipano do audiovisual, que a gente sabe que ainda é muito dominado pelo masculino, né? Então eu queria saber de você, assim, o que é que você pensa sobre isso? Então, eu ainda vejo que a produção, no caso, é o lado que tem mais mulheres do que, assim, do que homens. Assim, eu talvez não tenha sentido tanto, porque eu já comecei no lugar de produção onde normalmente tem muita mulher, né? Tipo assim, não sabe fazer nada, vai para produção. Mas é mais nesse lance, vai dividir uma turma. Eu trabalhei no núcleo de produção digital, então eu fiz curso lá e depois eu fui coordenadora por pouquíssimos meses, mas trabalhei lá. Então, assim, a produção, sempre quando tinha as turmas, sempre que sobrava, era assim, mulher vai para produção. Eu pensava, mulher vai dirigir, a mulher vai fazer a fotografia, fazer o áudio. Não, eu sempre, na hora, se deixasse escolher, já ia botar a mulher na produção. Então, assim, eu no início, eu achava isso uma coisa muito normal. No caso, para mim, né? Porque como era a área que eu me identifiquei, mulher, então eu não senti. Confesso que eu não senti. Senti a falta de mulher nos outros setores. Porque às vezes eu tinha fazendo um filme, só tinha eu. Eu fui fazer esse programa de Regina Casé, por exemplo, tinha 10 pessoas. Só tinha eu e ela, mulher. Todos homens. Toda a equipe técnica era homem. Até o maquiador e o figurinista era homem. Então, assim, eu só tinha de mulher mesmo, só tinha eu e a própria Regina. Então, assim, eu comecei a perceber isso, mas eu não tinha essa luta, essa visão, ela é muito nova ainda. Eu estava até conversando antes com o Manu, então, em relação até essa relação à mulher negra, a essa questão do preconceito, do racismo, tudo, eu não percebia, sabe? Não percebia porque isso parecia ser muito normal. Era tão normal que eu não percebia. Tipo, a produção, a gente precisa ir para muitos lugares, de locação, ou até mesmo pagar por alguma coisa, mas eu tinha que sempre me arrumar, sabe? Assim, eu nunca ia sair de casa, botar um toque no cabelo, sair para ir fazer algum tipo de trabalho, assim, onde eu tinha que conversar com alguém, principalmente alguém que fosse uma empresa grande ou alguém que tivesse uma contato social maior. Então, porque eu já achei que logo quando eu chegasse, a minha aparência já ia, no caso, primeiro apresentar, mostrar meu currículo, ou estar bem apresentável para a pessoa me receber. Só que eu não percebia isso como racismo, eu percebia isso como uma barreira para uma mulher negra. Eu achava que era normal, assim. E eu só percebi que não era normal quando eu vi que as outras pessoas que eram brancas, elas podiam ir de qualquer jeito se elas eram bem recebidas. E às vezes até eu colocava as pessoas. Eu ia com uma amiga, ela podia nem ser tão competente quanto eu, mas eu pedia para ela chegar, depois eu ia para explicar. Agora você explica, eu explicava. Porque a abertura para a pessoa era mais fácil. Só que eu achava isso normal, assim, então vai você, fala lá, ou você tem um sotaque que não é destino e você, no telefone, você consegue pedir para marcar uma reunião, porque se é tudo um sotaque nordestino, também para marcar uma reunião com a empresa, às vezes a pessoa vai você é carioca, você consegue marcar, e depois eu vou e faço meu trabalho, pode deixar comigo, que na hora de conversar eu resolvo. Mas eu sempre tinha essa questão dessa barreira, né? Só que eu ainda achava que isso era muito normal. Quando eu comecei a escrever sobre isso, vocês me perguntaram hoje sobre isso,
E aí eu comecei a escrever, e eu só não tenho nenhum fato, não. E aí eu falei, tenho vários. Eu comecei a perceber que tem sim, né? Tem muita barreira, tinha muita barreira. Só que eu já era tão prevenida quanto a isso para não sofrer isso, ou para não sentir que eu, né, já me colocava numa posição de, de resguardo aqui, assim. Né? Ou me arrumava muito bem, ou chamava alguém para ir comigo, para ir na frente, e depois eu ia e comandava a situação, entendeu? Porque começasse a conversar, a pessoa ia entender o que eu estava falando. Mas a barreira é muito difícil para a gente, com certeza. Porque primeiro você tem que mostrar que você é competente para depois você ser recebida. No caso, não. Se você já for uma pessoa branca que bate na porta, primeiro eu abro. Não, mas assim, eu como produtora, principalmente porque a produção faz muito contato. A produção é o primeiro contato, faz contato com todo mundo, desde a patrocínio, a contratação de uma locação, a qualquer outra coisa que precisa fazer contato, quem faz é a produção. Né? Então, eu tinha essa barreira muito cedo. Até na época do Orquestra dos Meninos mesmo, antes de pedir qualquer coisa, assim, não é de solicitar, eu já mostrava que eu estava trabalhando no filme pela Globo Filmes. Aí a pessoa, entra aqui. Era mais ou menos assim. Eu sei que isso também vem do Nordeste, vem entre outras questões, mas nunca era coisa tão fácil de ligar e ser recebida, ou bater na porta e ser recebida antes de perguntar tudo, antes de pedir para entrar, sabe? Essa barreira eu senti. São vários fatores que atravessam, né? Sim, fala. Vários fatores que atravessam, né? Essa coisa, o racismo, acho que é algo que, infelizmente, é o que mais impacta, assim, traz impacto para nosso trabalho também, né? Essa coisa do Nordeste também, porque infelizmente ainda há essa coisa de se valorizar o que é do Sudeste, o que é de fora, e não o que é do Nordeste, o que é do nosso lugar também. É muito complicado ainda essas situações. Essa coisa do racismo assim, delicadíssima, né? Tem as outras coisas que nos atravessam, que é o machismo também. Acho que em sete, às vezes, a gente passa por situações também que são bem delicadas, ainda aqui na função de produtora, né? A gente já dialogou algumas vezes sobre isso, né? E a questão da maternidade também. Eu queria saber como é que isso... Você já entrou mãe, né? Na produção, né? Foi depois que Bruno nasceu, né? Eu queria saber se isso, de alguma forma, também já atravessou o seu trabalho, assim, como é que isso impactou você de alguma forma, não sei. Se você puder falar um pouco sobre. Então, eu tinha, no caso, sempre tive muito o apoio da minha família, da minha mãe, do meu pai, que eles sempre estiveram comigo, estão até hoje, né? Cuidando de Bruno junto comigo. Então, eu já não tinha essa dificuldade que vocês têm, né? Que às vezes vou deixar com quem, né? Porque a gente, antes de qualquer coisa, tá fazendo um projeto, já tem que pensar onde eu vou deixar meu filho, quando esse projeto for. E é uma preocupação que o pai não tem, né? A mãe tem, né? A gente antes, primeiro, não sei se eu vou poder fazer, porque eu tenho que ver se eu posso deixar. Isso quando ele era menor, hoje ele já tem 18 anos, eu já não tenho mais, né? A preocupação como eu tinha. Começou que ele tinha 2, 3 anos, né? Então, Sim. Mas sempre tive essa questão, né? Que a gente sempre coloca em primeiro lugar e onde deixar o nosso filho quando a gente for trabalhar, né? Que para mim é uma grande diferença entre a preocupação da mulher e a preocupação do homem, a preocupação do pai e da mãe. É tão natural para o pai já ter a mãe que ele vai deixar o filho, então ele já pode fechar qualquer projeto, ele já pode fechar qualquer aula que ele tenha que dar, ou qualquer trabalho, antes mesmo de se preocupar com quem vai deixar o filho, porque tem a mãe, né? É meio que uma confiança já, e é muito diferente do nosso. Eu, no caso, eu tenho uma outra história de maternidade, porque eu já tive, e o pai já tinha falecido, então eu não sei como é essa divisão de tarefas com o pai, porque eu não tive. Então, eu não tenho nem como falar se seria bom, se seria ruim, se seria justo ou não, né, com nossos trabalhos, mas no meu caso é diferente, então eu não tenho como falar sobre isso. Mas o que eu posso dizer é que na maternidade, assim,
é muito difícil conciliar, principalmente com a filha pequena, porque a gente está num trabalho que a gente precisa de concentração e que a gente não tem tempo, a gente não tem uma hora determinada para ir e para voltar. É um set de gravação, às vezes a gente começa muito de manhã cedo, para almoçar, não para isso, quer falar com você, você precisa falar com ele, você não pode. E aí aquela angústia, aquele medo, aquela culpa que cabe a gente a vida inteira. Culpa, né? Minha culpa é Grande palavra. junto com a palavrinha mãe, para o trabalho no audiovisual. Assim. Eu acho que é muito difícil. Eu já pensei várias vezes no começo em desistir mesmo, assim, porque por conta disso, de me sentir culpada por ter que deixar Bruno para ir trabalhar. Parecia às vezes que era um trabalho. Um trabalho que às vezes não parece um trabalho para muita gente. Ah, tá se divertindo, né? Não é um trabalho, né? É uma gravação de um filme. Aquilo é mais diversão do que trabalho. Parece, mas não é, né? Mas não é. Não é, mas não é mesmo. Não é mesmo. É um trabalho que quem conhece sabe. É muito corre. Corre, a gente trabalha pra caramba. E sem hora mesmo, né? Até eu tô em home office agora, assim, eu tô por conta da pandemia, eu tô trabalhando em home office, eu fico com a porta do meu quarto trancada, com a plaquinha, não, porque para todo mundo ver que eu tô trabalhando mesmo. Se aqui em casa eu sei que as pessoas daqui da minha casa já compreendem, até porque tem artistas, né? Então tem Léo, tem a Alex, né? Tem eu na produção, trabalhei com eles a vida inteira com banda, tava juntos, então aqui em casa eu acho que não tem esse problema, não tem o reclamar, não, assim, sempre tive. Bruno sempre teve duas mães, né? Eu e minha mãe, tem um pai que é pai, então foi tranquilo em relação a eles, era mais em relação a mim, assim, o que eu sentia, a minha culpa de ter que deixar para ir trabalhar ou para fazer um trabalho que não parecia um trabalho para muita gente. É bem assim, mais ou menos isso. A gente tem alguns comentários aqui. Eu não Minha consigo colocou. assim, eu não estou conseguindo acompanhar. Oi? Eu não consigo acompanhar, não. Você consegue, né? Eu li alguns previamente, né? Aí a Aninha colocou que quer ser como você quando crescer. Quem é a Aninha? Aninha. Aninha, você é maravilhosa. Teve várias maravilhosas, na incrível, maravilhosa, e é mesmo, maravilhosa mesmo. Uma Estou vendo pessoa. uma amiga minha de infância aqui que entrou aqui agora, Vanessa Florença. Muita referência. Agora eu vi, sim. Viu? Uhum. E colocou uma pergunta. Sim. Ela pede aqui, qual dica você dá para quem está querendo adentrar ou está iniciando nessa área de produção? Então, fazer produção realmente é ter que, para mim, entender que a produção não é aquele setor de quem só vai quem não tem o que fazer, ou quem não sabe o que fazer. Entenda que é uma área muito difícil também, é uma área que dá muito trabalho, é uma área que você precisa ser bastante organizada. E ser, deixa eu ver qual é a palavra, assim, que eu gosto de usar. Organizada, né? Porque a produção, ela vive de planilhas, ela vive de anotações, de organização, de logística. Atenção, né? É uma coisa, a logística é muito grande, tipo, a gente tem logística até para saber em qual carro a pessoa vai, em que carro vai isso, em que carro vai aquilo. Quando eu trabalhava com o Manu, a gente fazia isso, a gente fazia a logística dos carros, né? Você vai com não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí na sua mala cabe isso, na minha mala cabe aquilo, porque a gente está falando de audiovisual, eu estou falando de audiovisual que tem dinheiro, estou falando de audiovisual sem dinheiro, que a gente usa nossos próprios carros para fazer cinema, que a gente pega coisas emprestadas dos amigos. Não estou nem falando da publicidade, que eu estou falando mais eu trabalho atualmente na Lamparina, mas é uma empresa, né? Falando de como a gente fazia na questão do cinema, de que a gente usava nosso próprio transporte quando tem. Então, até isso precisava vir de uma logística, precisava vir de uma organização. E um dia desse, eu recebi no set 2 alunas de Moema. A gente foi fazer um comercial e eu recebi 2 alunas de Moema.
E aí elas ficaram lá encantadas com a produção e perceberam de como a produção ela vem desde o café da manhã, né? Que eu tenho que me preocupar com o café da manhã, aonde a gente vai almoçar, onde a gente vai estar gravando nessa hora, qual é o restaurante mais próximo, quanto tempo leva para esse restaurante chegar com o almoço, se tem que se deslocar Sim. com esse almoço, e quanto tempo de almoço a gente tem. Aí a assistente de direção vai me dizer que só tem 1 hora. E aí eu preciso pensar nesse almoço, quantas pessoas são. Então, assim, às vezes, para quem chega lá e senta na mesa e almoça, parece que foi muito simples, mas não é assim. Não é só pensar tudo faz parte de uma logística. Então, a palavra logística, para mim, é a palavra que mais se encaixa com produção. Assim. É muito tudo cronometrado, muito né? cronometrado. Milimetricamente cronometrado. Eu gosto. Eu particularmente, assim, eu gosto disso da minha vida. Eu tenho essa mania com tudo. Com a minha vida particular, eu faço uma coisa de sair aqui, vou fazer aqui é perto daqui, eu passo por lá. E aí, eu não sei se eu aprendi com produção ou se eu levei a minha, já essa característica para a produção. Aí eu não sei em que momento encaixou na se encaixou na produção. Mas é mais ou menos assim que funciona. E às vezes tem uma coisa que as pessoas que acontece de pessoas quererem ajudar, tipo assim, eu vim direto pro set. Afinal, você não me avisou. Não, porque eu achei que eu ia te ajudar. Aí eu falei, então, me ajuda muito me avisando. Porque eu já fiz uma logística pro carro passar aqui, para passar para te pegar, sabe assim? Porque às vezes cria um desentendimento, não é um desentendimento, mas a pessoa pensa, poxa, que chata, eu tô tentando ajudar e ela aqui não gostou que eu fiz. Mas não é que eu não tenha gostado, é porque uma coisinha fora do lugar pode atrapalhar todo o roteiro também, né? Isso, aí você meio que tira um pouquinho do meu cronograma, mas já me avisando, eu já mudo a situação, né? Então, é uma logística, é uma organização, mas eu gosto. Eu gosto muito de fazer a produção do set e gosto muito de fazer a produção de base mesmo, assim. Eu sei talvez eu goste mais de fazer a produção de base dessa logística toda, assim. Quando eu fui, uma coisa que eu não falei, eu fui diretora de produção de um longa, que foi da Pelada, da minha. Sim. Então, na Pelada, eu pude botar em prática tudo aquilo que eu chamo de minha pós-graduação, assim, de cinema. Porque eu passei por todos os processos, fiz vários curtas e de fazendo direção de produção longa. Eu passei 4 meses trabalhando, então eu não tenho, assim, Damián me deu essa oportunidade e fui uma produtora da França e acabou ficando sem verba. E aí ele me convidou, também um susto, porque até então eu estava como assistente, e aí ele me chamou para fazer direção de produção. E eu até também fui pesquisar ainda, para entender qual era a minha função. Porque como a gente tinha uma equipe menor, então eu acabei entrando em outra área, mas foi realmente uma experiência incrível. Assim. Eu não saí da base. Eu praticamente só ia no set quando ele me pedia, vamos dar uma passadinha lá, ver como é que tá rolando, mas não tinha tempo de sair da base. Porque eu fazia toda a parte de pagamento, né? Então, todo mundo tinha que passar por mim. Para cada setor tinha uma verba, tinha que dar a verba e a pessoa prestava conta comigo. Inclusive, Jade, ela entrou nesse processo, Jade, Marcelo, todo mundo trabalhou nesse filme. Verlane, que era diretora de arte, brigava loucamente com a Verlane. Ela sabe disso. Ela como diretora de arte, eu como diretora de produção. Eu tinha uma eficiência em relação à nota, a prestação de conta tinha que ser, e ela não, ela é artista. Até já de entrar na produção. Valci, que também era da equipe, mas eles eram a parte de montar área, a parte de botar em prática, não ficar. Para ela perder tempo, tá me apresentando uma nota fiscal quando ela já podia estar trabalhando. Entendeu? Então, aí a gente vê que cada pessoa tem sua função e todas elas são importantes. Não tem uma mais importante que a outra. Eu acho que a gente desvaloriza a produção em muito momento. A gente só fala muito de produção quando dá errado. Quando dá assim, a produção falha. Mas quando tudo funciona, porque a produção deu certo, ninguém fez. Assim, quem fala, né, da produção? Porque a produção fez. Mas ela é invisível. Eu não preciso saber que eu acordei às 4 da manhã para ligar para a van, para passar não sei onde. O importante é que a van está lá
naquela hora para pegar. Tô. Se fui eu que fiz isso, eu também não preciso dizer. A coisa tem que funcionar. É mais ou menos assim. Eu não quero. Não é uma profissão que você vai aparecer, que você vai se mostrar. Eu acho ela, inclusive, eu gosto. Eu acho que é a parte que eu gosto. Eu estou aqui hoje porque vocês, assim, são amores e me pediram para fazer. Participar, é realmente quem me conhece sabe. Tá aqui falando. Mas é isso, assim. Eu prefiro ser essa pessoa invisível e deixar que as coisas aconteçam tudo certo. Eu já mudei de assunto. Mas sem a produção, nada acontece. Ou se acontece, não acontece do jeito que deveria acontecer. Assim. Eu e Manu, a gente já teve algumas experiências assim também, e a gente pensar, assim, eu refletindo particularmente sobre algumas coisas que a gente já fez, né? Pensar se a gente tivesse uma produção, as coisas teriam saído de uma outra forma, assim. Porque se a gente acumula a função, é mais trabalho, é mais confuso, né? E não tem nada melhor do que você estar num trabalho em que cada um tem sua função, assim, as coisas acontecem de maneira bem organizada, orquestrada, realmente vai no caminho que a gente está colocando as expectativas, né? Tem alguns comentários aqui. Eu tô Fernanda Almeida. Beijos, pessoas lindas que eu tô vendo por aqui passando rapidinho. Eu estou emocionada de estar aqui na live. É sempre possível. Fernanda Almeida colocou aqui, nada de fato é referência. Ela foi e é minha referência. Fernanda, um beijo. Fernanda é produtora também, aprendendo muito aí com Ná também. Ná tem várias crianças, Ná. Várias sementinhas. Clandestino, eu dei uma focinha no clandestino com ela. Né? Clandestino, amor. Exibido ontem, né, na FUNCAP também, ou na Perifê. Gente, a cara de Gabi, meu Deus, esqueci. A cara dela, né? Te amo, Gabi. Eu já falei muito com você aqui, viu, Gabi? Só pra dizer, já passou. Já falei. Priti também colocou um comentário aqui. Uma boa produção facilita todo o corpo do filme e trabalho. Pura verdade. Deixa eu ver se tem mais. Tiara, comunicação é tudo. Possa crer. Deixa eu ver. Eu não sei se eu consigo, eu não sei. Como eu nunca participei, eu não sei se eu consigo voltar, se eu consigo mexer. Pode rolar para baixo os comentários e para cima. Ah, tá. Eu não tinha visto. Eu sabia que eu consegui. Tem um comentário de Diane também. Essa sua compreensão desse todo é perfeita, né? O cinema é uma arte coletiva, totalmente. Eu acredito muito nisso também. O cinema é por essência coletivo, né? E se a gente tem todo mundo trabalhando ali junto na sua função, mas compartilhando tudo, assim. Tudo sai maravilhosamente bem. Ah, que massa. Eu tô vendo aqui agora, Flávia Prudente, minha amiga, me chama de musa. Zero do Nossa produtora, Manu Veloso, está dizendo aqui que nós temos 10 minutos. Ah, sim, Manu, olha, só coisa boa. Passo rápido. Aí, eu queria que você falasse algo assim que você acha que você queria colocar mais, que talvez você não tenha colocado, não tenha falado antes, né? E falasse um pouco mais sobre uma dica, assim, que você pode dar para mulheres, principalmente, que estão trabalhando nessa área de produção, que estão no audiovisual, e como é que a gente pode lidar com essas situações, porque eu sei que a sua experiência, a sua comunicação também, eu fui sua assistente, então eu sei como é que você lida, né, com todo, e isso foi um aprendizado muito grande para mim. Hoje tem situações que eu sei me sair melhor porque eu fui sua assistente e eu sei como é que se deve fazer. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, umas dicas que a gente possa levar assim, para a vida. Assim. Então, uma que eu tenho muito, que eu uso para a vida inteira, é muito respeito com o outro. Assim, principalmente quando você vai trabalhar com pessoas que elas não são do seu nível, do seu meio, porque a gente precisa muito de pessoas para trabalhar e que elas não trabalham, elas não compreendem a nossa produção. Ela não sabe qual é a nossa produção. Você vai para uma casa de alguém e você invade a casa dessa pessoa. E a pessoa está te abrindo uma casa com todo carinho. E para mim, você ter respeito com as pessoas, assim, antes de tudo,
é deixar qualquer tipo de arrogância de lado. Assim, é o conselho que eu dou. Você chegando com carinho, você chegando com respeito, você chegando... deixa eu ver qual é a palavra enfim, mas é isso mesmo. É você chegando com muito respeito na hora de você pedir para alguém alguma coisa, na hora de você solicitar alguma coisa para alguém. Você nunca chega se sentindo superior. Não é superior. Às vezes você está trabalhando um trabalho com um super ator no seu filme, você não é superior a ninguém. Então, assim, é porque eu já vi algumas situações de pessoas tratando pessoas pobres de forma diferente, tratando de forma arrogante. Isso me deixa realmente... Eu brigo com qualquer pessoa da minha equipe que chega na casa de alguém, se alguém oferece alguma coisa, ela não, sabe, recusa, não quero comer, não. Você aceita, igual a filho, agradece, obrigada, e recebe, nem que você não coma, guarde aqui, e agradece, dê um sorriso, porque a gente, principalmente quando a gente está fazendo um documentário, é aí que a gente vê, porque documentário é vida real. Você vai invadir aquelas pessoas, você vai precisar delas para o depoimento delas. Então, assim, é esse respeito mesmo de você. Eu aprendi isso muito com Gabi, na época da PLP, assim, ela sempre tratou muito bem essas pessoas com quem ela precisou para entrar na casa dela, sabe? E eu vi aí e admirei muito isso e quis trazer isso para minha vida e quero levar sempre, antes de tudo. E o resto são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo e que eu estou disposta, gente, assim. Quem quiser um dia acompanhar alguma produção, eu já fiz isso, já abri para alguns alunos, lá na Lamparina, lá também é sempre, para ficar no meio dessa pandemia, não dá para fazer nada, que tudo para trabalhar, é tudo mais restrito, menos pessoas no set, tudo mais vale, mas quando tudo voltar ao normal, eu estou com a mesma disposição, assim, para receber qualquer pessoa que quiser trocar uma ideia mesmo, sentar lá comigo na minha sala e bater um papo, dar umas dicas e é isso. Acho que não sei, assim, por aqui, uma coisa muito rápida, não, mas acho que é isso. Assim. Maravilhoso, Ná. Você é muito generosa. Eu sou muito grata por todas as coisas que eu aprendi com você. Você faz parte da minha vida profissional, faz parte da minha vida de maternidade, porque você foi uma das primeiras pessoas que soube quando eu estava grávida. Verdade. Inclusive, quando eu fui fazer o teste, você estava comigo, você não sabia. Mas, assim, eu fico muito feliz de ter pessoas tão generosas assim na minha vida, por perto, né, me ensinando muita coisa. E eu sou muito grata, assim. Sou grata também por você ter topado participar dessa live e contribuir com esse trabalho da gente, que a gente está finalizando. E é isso, assim, que a gente possa ir trabalhar juntas por mais tempo nesse caminho, nessa estrada audiovisual sergipana. Viu? Muito obrigada, gratidão. E meu nome em nome de Manu também. Por amor, maravilhosa. Vocês duas, eu estava dizendo aqui, nós duas, né, Lu? Vocês se confundem, a gente está muito parecida, Lu. Você que me ajudou a ter os caixinhos de volta, Lu. Muito obrigada também por isso. Muito feliz mesmo com essa troca. Muito obrigada. Viu, Ná? Obrigada a vocês pelo convite. A gente vai ter que... mais difícil, mas foi. A gente vai ter que encerrar por causa do tempo. E é isso, gente. Obrigada quem acompanhou aqui também. E 7 horas tem a live de Manu e Gabriela Caldas, tá bom? Estarei lá esperando. As maravilhosas. Beijo. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau.